O meu desejo é que a graça de Deus esteja com você hoje. Que bom que você está por aqui. Estamos iniciando o ano de 2026 e aqui no nosso canal Segunda de Graça, a gente vai dar uma pausa nesse mês de janeiro com os podcasts, mas eu não queria que o canal ficasse parado. Então pensei, orei, pensei de fazer aqui pequenos vídeos que a gente possa começar o ano de 2026 com sabedoria. E para isso, a minha ideia é que a gente faça algumas leituras e meditações do livro de Provérbios, para que a gente tenha sabedoria para o ano de 2026. Lá no livro de Tiago vai dizer, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá bondosamente. Ele vai conceder, é promessa dele. Mas aí a gente tem que pedir com fé. Então que nós creiamos que o Deus que é fonte de toda a sabedoria vai derramar a sabedoria dele nas nossas vidas em 2026. Para que seja melhor ainda que 2025, melhor no sentido de obedecermos ainda mais a Deus. É um desafio. Mas bora lá, a ideia é nós lermos um capítulo de Provérbios e eu vou fazer alguns breves destaques aí para a aplicação da nossa vida cotidiana. Então, Provérbios capítulo 1 diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras que dão entendimento, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Que ouça também o sábio para que aumente o seu conhecimento e o que entende para que adquira habilidade, para compreender provérbios e parábolas, as palavras dos sábios e seus enigmas. Cuidado com os pecadores. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Meu filho, ouve a instrução de teu pai e não despreze o ensino da tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça ou colares para o teu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem te seduzir, não permitas. Se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar alguém, fiquemos de tocaia contra o indefeso para nos divertir. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de bens preciosos, encheremos nossas casas com despojos. Vem conosco, teremos tudo em comum. Meu filho, não siga o caminho deles e desvia-te das suas veredas. Pois os pés dos pecadores correm para o mal e eles se apressam a derramar sangue. De fato, não faz sentido estender a rede diante de uma ave que está à espreita. No entanto, os pecadores põem em emboscadas contra seu próprio sangue, espreitam a própria vida. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Espera aí que eu já vou marcando aqui os destaques para a gente falar depois. Convite e exortação da sabedoria. A sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças. Clama do alto dos muros e profere suas palavras à entrada das portas e na cidade. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Se vos converterdes pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Mas porque clamei e recusastes, porque estendi a mão e ninguém deu atenção, mas pelo contrário desprezastes todo o meu conselho e fizeste pouco caso da minha repreensão, eu também rirei no dia da vossa calamidade, zombarei quando o terror vos sobrevier, como tempestade, e vossa calamidade passar como redemoinho, quando a aflição e a angústia chegarem. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Ansiosamente me buscarão, mas não me encontrarão, porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Não aceitaram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão.
Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos tolos os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas quem me der ouvidos viverá seguro, estará tranquilo e sem medo do mal. Olha, gente, a gente levou em torno de 5 minutos, né, para ler um capítulo da Bíblia. E quanto aprendizado tem aqui, quanta sabedoria tem aqui nesse texto, né? Bom, eu vou começar fazendo alguns destaques e tentando aplicar aí para sua vida. Nossa, esse 1 de janeiro de 26, eu não sei se você tá morrendo de calor aí, mas eu tô, viu, gente? Meu Deus do céu. Só não vou ligar o ar-condicionado para não ficar ruim aqui o áudio. Deixa eu ver se faz muito barulho. Acho que não, né? Ah, acho que dá sim, né, gente? Pelo menos eu não morro de calor aqui. Ah, não. Tá fazendo muito barulho. Não, tá bom. Provérbios. A gente fala Provérbios de Salomão porque a maioria dos provérbios, os grandes trechos aqui, foi escrito por ele, mas não foi só Salomão. Tem outros autores de provérbios também. E uma coisa legal de saber sobre provérbios é que é considerado livro poético, né? E ele usa um recurso aqui na escrita que a gente chama de paralelismo hebraico. É como se ele falasse a mesma coisa de duas formas parecidas, mas que o significado é o mesmo. Então, por exemplo, olha, não despreze o conselho da sua mãe e escute sempre o que diz o seu pai. Então, na verdade, a ideia é que nós possamos entender o conselho dos pais, né? Mas ele reforça a ideia de dar um reforço na ideia principal. É como se eu fosse falar para você assim, olha, siga sempre para o sul e não permita que seus passos se direcionem para o norte. Eu disse basicamente a mesma coisa, de forma um pouco diferente, mas que nos ajuda na compreensão ou reforça um princípio, né? Então, começa falando Provérbios de Salomão, filho de Davi. Por quê? Qual que é o objetivo do livro de Provérbios? Já está aqui nos primeiros versículos 2. Para conhecer a sabedoria e a instrução. Então, nós precisamos entender que nós precisamos de sabedoria e instrução para aquilo que a gente quer fazer em 2026. Eu já quero destacar de início aqui o versículo 7. Ele fala assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento, é o princípio da instrução. Tanto que depois no capítulo vai falar, mano, vocês estão rejeitando isso aí porque vocês não temem o Senhor. Então, para início de conversa, para início de 2026, temor ao Senhor, gente. Lembrar quem o Senhor é, lembrar quem nós somos. E eu gosto muito da ilustração do chamado de Isaías, registrado lá em Isaías 6, que ele está vislumbrando lá os querubins santo, 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 e ele está vendo aquilo e ele se lembra diante da santidade de Deus que ele é um pecador. Então nós devemos temer ao Senhor, honrá-lo, reverenciá-lo, buscá-lo. Mas sabe, a grandeza de Deus tem que nos fazer andar em temor e tremor também, sabe? A santidade de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, ele é o nosso Abba Pai, que nos aproxima, que nos traz para perto de si, mas também é o grandioso Deus, criador de todas as coisas. Isso deve encher o nosso coração de temor, sim. E esse é o princípio da sabedoria. Saber que o Senhor, criador de todas as coisas, majestoso, glorioso, incrível, inacessível na sua total santidade, crer nele, buscar a ele, temer e tremer diante dele, esse é o princípio da sabedoria. Meu amigo, meu irmão, se a gente tentar fazer na nossa sabedoria, na nossa força, na nossa inteligência, vai cair, vai dar errado. Quando Jesus vai falar da casa construída sobre a rocha e sobre a areia, ele fala, aquele que me obedece constrói sobre a rocha.
O que não obedece constrói sobre areia. Agora, a chuva, a tempestade, a ventania, a inundação vai vir para os dois. Então, você pode estar com a sua vida em Cristo, essa é a sua fé, a sua declaração, mas é a sua obediência às palavras de Jesus que vai fazer com que a gente seja amigo dele, vai fazer com que a gente construa nossa casa sobre a rocha. Não sei como terminou seu 2025, não sei como está começando seu 2026, eu não sei se você está encerrando só o ano ou se você está encerrando ciclos. Então, o ano muda de 25 para 26, mas se a sua atitude, a sua postura, a sua fé, a sua obediência não mudar, só vai mudar o ano mesmo. O nosso ano vai ser diferente se a gente começar por aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria é o que a gente precisa para lidar com todas as coisas. Para lidar com as nossas questões familiares, para lidar com as nossas questões financeiras, para lidar com questões de trabalho, de ministério, de relacionamento, para tudo a gente precisa de sabedoria. Agora, uma sabedoria que vem do nada, que vem da filosofia tal, que vem da ideologia Y, não. Sabedoria que vem de Deus, e essa sabedoria vem de Deus para nós à medida que o temor ao Senhor seja o principal na nossa vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para que serve a sabedoria? Versículo 2, né? Para que escreveu os provérbios? Para que tenhamos sabedoria e instrução. Segundo, para entender as palavras que dão entendimento. Versículo 3, para instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Tá querendo, meu irmão, em 2026, viver com prudência... Não, pulei. Para ser instruído no procedimento, em retidão, justiça e equidade? Talvez não seja isso que você queira. Agora, se for isso que você quer, o Provérbios de Salomão vem nos ajudar nisso. Versículo 4, dar prudência aos simples e conhecimento e bom senso aos jovens. Alô, jovens! Você quer viver um ano que você tenha conhecimento, que você tenha bom senso? Olhe para os provérbios de Salomão, que vão ensinar sobre sabedoria, a sabedoria que vem do temor a Deus. Ah, não, pastor, eu já não sou mais jovem, eu já sou experiente, eu já tenho uma sabedoria. Então, versículo 5, que ouçam também o sábio, para que aumente o seu conhecimento, e o que entende para que adquira habilidade. Então, se você acha que já está bom, segue, continua, mas continua aprendendo. Para compreender provérbios e parábolas, palavras dos sábios e seus enigmas. Ou seja, a sabedoria, gente, é para todo mundo. Agora, claro, você precisa de uma decisão. Você quer a sabedoria vinda dos céus para a sua vida, para que você caminhe? Tiago capítulo 1. Peça a Deus, peça com fé que Ele vai dar. Agora, não é sabedoria para eu viver como eu quiser, sabedoria para eu enriquecer por si só, esse ser o objetivo final. Não, sabedoria não é para isso, é sabedoria que vem do temor a Deus. É a sabedoria que sabe, que ensina, de que a gente vai passar pouco tempo aqui e estaremos para a eternidade junto com o Senhor, mas como num devocional que eu divulguei aí acho que foi no Instagram do Segunda de Graça, o Spurgeon fala que a gente começa a experimentar aqui tudo aquilo que a gente vai viver na eternidade, desfrutar da presença de Deus, de ouvir a voz de Deus, de ser cuidado por Ele, a gente começa aqui. Mas desde que o temor ao Senhor seja o princípio da sabedoria nas nossas vidas, e com essa sabedoria a gente viva o que a gente tiver que viver. Lá no contexto de Tiago, quando fala para pedir sabedoria a Deus, nos versículos anteriores está dizendo o seguinte, tem alegria o passar por provações. Porque quando você passa por provação, a perseverança é gerada no seu coração. E a perseverança, tendo ação completa, vai trazer maturidade e integridade. Então, poxa, não é fácil. Como ter alegria na provação? É só se Deus der sabedoria mesmo. E Ele vai dar sabedoria quando a gente pedir com fé.
que é o que está dizendo lá. Tudo na nossa vida é por fé, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus 11. Pela graça sois salvos mediante a fé. E mediante a fé que a gente pede e recebe a sabedoria de Deus. Sabedoria para quê? Para tudo. Mas no contexto de Tiago, para passar pelas provações, para ser perseverante, para ser maduro e para ser íntegro. E eu tenho falado que o problema é que às vezes quando vem a aprovação, a gente já quer jogar tudo para cima, desistir, esquece das promessas, esquece da fidelidade, esquece que o Senhor está conosco. A gente dá um tiro de meta em tudo, chuta para longe e a gente nunca persevera, e a gente nunca é íntegro, e a gente nunca é... Fugiu a outra palavra do versículo. Maduro, a gente não atinge a maturidade. Por quê? Porque começou a aprovação, a gente já quer resolver do nosso jeito. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, em nome de Jesus, que em 2026 nós sejamos diferentes. Em 2026 a gente consiga ter fé que o Senhor vai nos dar sabedoria para a gente passar as provações e amadurecer e crescer. Vida espiritual aí que não está sendo desenvolvida já há mó tempão, talvez até anos, porque a gente não está sabendo lidar, a gente quer resolver as coisas com a nossa sabedoria e não com a sabedoria de Deus. Fica uma primeira lição para as nossas vidas. Depois ele vai ficar um versículo, do versículo 7 ao 19, falando para a gente não dormir no barulho dos pecadores, não caminhar com quem está planejando mal contra as pessoas. 2025, meus irmãos, que já ficou para trás, pessoas planejaram o mal e outras deram ouvidos a quem planejou o mal. Não seguiram o conselho de Provérbios. E por isso tiveram dificuldades nas suas vidas e por isso dificultaram a vida de outras pessoas. Aí o versículo 15 vai falar: meu filho, não siga o caminho deles, desvia-te das suas veredas. Sai de perto, tira da sua vida. A gente tem falado de pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos. Misericórdia, tem gente que você tem que deixar em 2025. Ai, pastor, mas não tem que amar, não tem que orar. Tem que amar os inimigos, tem que orar por quem te persegue. Agora, tem pessoas que são amigos, que estão próximos, mas pessoas que só te levam para longe de Deus. Risca da sua lista de amigos, tira da sua vida. Ao invés de você estar sendo luz na vida dele, você está sendo influenciado e está indo para os rolês, para os caminhos, para os lados errados, as decisões erradas, influenciados por pessoas que não estão nem aí para Deus, não estão nem aí para o temor de Deus e não estão nem aí para a sabedoria que vem de Deus. Estão vivendo a vida por si mesmas. Se afasta desse tipo de gente. Se afasta, que ele vai dizer no 19, no 18, né? Os pecadores estão se colocando em emboscada contra seu próprio sangue, espreitam a própria vida. São assim as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Desejo desenfreado por dinheiro, por sucesso, por status, por grandeza. A cobiça que nasce no seu coração. Pode estar te afastando de Deus, pode estar te colocando nessa roda aí dos zombadores, dos escarnecedores, está te colocando num caminho errado, e esse caminho de cobiça tira a vida daqueles que a possuem. Meu irmão, minha irmã, olha para o seu coração aí, vê para onde ele está direcionado. É para trabalhar sim, mas o trabalho principal da nossa vida é o reino de Deus. A prioridade da nossa vida é buscar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor vai acrescentar o que nos falta, porque Ele é fiel. Ele vai fazer e Ele tem poder para cumprir. Agora, além de nós entendermos que precisamos dessa sabedoria, parte dela já é sair do caminho dessa galera. Poxa, gente, não sei como vai ficar o vídeo, mas eu tô derretendo aqui. Tem misericórdia. Vou ligar o ar-condicionado aqui, senão eu não termino o vídeo. E olha que interessante, a partir do versículo 20, ele vai falar o quê? Peraí, sem barulho. Ele vai falar o quê? Ele vai falar que você precisa estar atento, porque a sabedoria está gritando na praça, está gritando na idade. Meus irmãos, de uma certa forma, né? Não estou forçando o texto bíblico, não.
mas é como o Espírito Santo falando conosco, falando através de uma pregação, de um louvor, de uma devocional, de um estudo como esse. O Senhor está falando várias vezes, gritando no nosso coração, falando no nosso ouvido, e a gente dá uma ignorada. Aqui fala que a sabedoria está gritando nas praças. E aí está falando, olha, eu estou chamando tanto vocês, versículo 23, que se vocês se converterem pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. De uma certa forma, né? O Senhor derramou o espírito lá em Atos 2. Então aqueles que têm Jesus são habitados pelo Espírito. E Ele revela as minhas palavras. O Espírito Santo fala conosco. E a gente finge que não é com a gente. Não é para esse ano. É mais para frente. Agora eu tô com outras prioridades. E a gente vai na força do nosso braço, do nosso jeito, na nossa experiência, às vezes ouvindo conselho de quem não devia, a gente que devia ser luz na vida das pessoas, e a gente está sendo influenciado por decisões e direções erradas que não tem nada a ver com Deus, sabedoria de Deus para as nossas vidas. E aí, meus irmãos, a gente acaba colhendo frutos que a gente não gosta. Mas parte desses frutos tem a ver com a colheita, com a semeadura que a gente fez. A gente colhe o que a gente plantou, mas aí quando a gente colhe, a gente não gosta. Tem coisas na nossa vida, meus irmãos, e eu acho que talvez até a maioria delas, né? Porque a gente não tem o controle de nada, né? A gente pode morrer hoje, amanhã. Então tem coisas, tem tragédias, tem situações para a nossa vida que a gente não tem controle, que a gente não tem resposta, e que a gente surta, quase fica maluco se tentar entender. Às vezes nem entender a gente consegue. Às vezes nem pedindo sabedoria para Deus e Ele dando, a gente consegue entender algumas coisas que nos acontecem. O porquê. Por que aconteceu aquilo, por que naquela hora. Às vezes a gente fica maluco se for tentar descobrir isso. Mas acho que existe boa parte de coisa na nossa vida que a gente colhe o que a gente mesmo plantou. E aquela história, né? Não é um versículo, mas é um clichê meio entre os evangélicos, que é o seguinte: Deus é tão bom que Ele deixa a gente plantar com liberdade aquilo que a gente quiser. Mas Ele é tão justo que a gente só vai colher o que a gente plantou. Pastor, então agora desgraçais, como dizia um amigo meu. Então agora não tem jeito, porque eu só plantei coisa ruim. Não, Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele te dá a oportunidade de plantar novas sementes, de plantar novas coisas, novos planos. Tudo se Deus quiser, né? Mas a gente faz planos, o coração do homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Mas não é para viver sem fazer plano, faça os planos. Plante novas sementes e boas sementes, porque isso pode mudar a colheita daqui em diante. Agora, Deus é misericordioso, mas também é justo. E eu tenho aprendido com o pastor JP, um grande amigo meu, que Deus vai, misericórdia, 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 mas tem hora que é justiça. E aí a gente tem que colher o que a gente plantou. O versículo lá de Gálatas fala exatamente assim, de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, isso também ele vai ceifar. E aí, isso vai dizendo mais aqui para o final do capítulo 1 de Provérbios, falando um pouco sobre isso. Porque a sabedoria, depois de gritar, de chamar, de clamar, de fazer promessa, se você escutá-la, depois de fazer tudo isso, no versículo 28 ela fala: olha, como vocês não aceitaram nada, então clamarão a mim, mas eu não responderei. Ansiosamente me buscarão, mas não me encontrarão. Então é como se a sabedoria estivesse dizendo isso para nós. Então Deus está falando que não vai responder? Não é isso não. É como se a sabedoria estivesse nos ensinando isso, mas depois ela fala qual é o problema. Não é Deus falando que não vai responder, não é Deus falando que não vai atender na hora da angústia.
Tá falando no 29, porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Lá no começo do capítulo tá falando, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Agora, vocês rejeitaram o temor a Deus. Com isso, rejeitaram o princípio da sabedoria, rejeitaram a sabedoria, fizeram suas próprias escolhas, plantaram a semente que quiseram e agora vocês estão clamando para que não receba aquilo que plantou. Mas o problema não é o que diz o Senhor. O problema é quando a gente rejeita o temor do Senhor. É isso que está dizendo o versículo 29. Aí o 31 fala, portanto, vocês vão comer do fruto do seu caminho. Então vocês vão se fartar dos seus próprios conselhos. Aí termina dizendo, porque o desvio dos tolos os matará. E até a prosperidade dos loucos os destruirá. Vê se não é conselho de sabedoria, né? Mas termina dizendo, 33, mas quem me der ouvidos viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. Amém. Até porque, né? Quando a gente está seguro no temor do Senhor, a gente sabe que por mais que o pior nos aconteça nessa vida, do outro lado está esperando as moradas que Jesus prometeu, os tesouros que o Senhor nos prometeu, e para além de tudo que pode ser bom, a presença dele para toda a eternidade, sem pecado, sem choro, sem dor, sem dificuldade, a gente tendo acesso total à fonte de toda a sabedoria. Aleluia, esse dia vai chegar na nossa vida. Agora, por enquanto, meus irmãos, por enquanto, tentando ser bem prático para o nosso dia de hoje, para o nosso 2026. Não despreze a sabedoria que vem do Senhor. Não esqueça, ou melhor, uma coisa afirmativa, se lembre que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não escute os zombadores, não vá nos seus próprios conselhos ou na sua própria força. Escute a sabedoria, escute o que o Espírito Santo está falando a você. E se você entende que em 2025 muita coisa aconteceu por falta de sabedoria sua, se muita coisa não aconteceu por falta de sabedoria sua, então fica aqui o desafio. Se você entende que faltou sabedoria em algo, tenha essa humildade, se arrependa disso. E agora, de forma construtiva, peça sabedoria a Deus, porque Ele não nega. Ele não joga na cara. Peça com fé, porque Ele vai falar o seguinte, Ele não vai chegar assim e falar assim, Haroldo, ó, da outra vez você veio me pedir sabedoria, eu te dei e você nem usou. Acabou tomando suas decisões aí, fazendo suas presepadas sozinha. Então agora eu não vou te ouvir, se vire aí. Não, não, não. Esse não é o nosso Deus. A palavra diz que se você pedir com fé, Ele vai dar. Ele vai derramar. Então, não despreze a sabedoria do Senhor. E não esqueça que essa sabedoria tem como princípio o temor a Ele, mas que Ele está disposto a derramar sobre a sua vida se você pedir. Senhor Deus, a minha oração para hoje, para esse ano de 2026, é que o Senhor derrame sobre nós sabedoria, sobre mim, sobre quem vai assistir esse vídeo um dia. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos que o Senhor derrame sabedoria, pedimos com fé, e pedimos também que o nosso temor no nosso coração aumente, para que Ele seja a base da sabedoria que o Senhor nos dará, nós possamos viver para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu desejo do fundo do meu coração e oro para que a graça de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus planos, em nome de Jesus. Valeu!